quais controles tu coloca em prática no teu negócio? Será que tu tem todos os controles que tu precisa? Será que tu tem controle demais? Será? Olá, eu sou a Fernanda Rockenbach da Orquestra de Negócios, um lugar para pequenos empreendedores que desejam ir além. Controle de caixa, controle de estoque, controle de horário dos funcionários, controle de contas a pagar, controle de contas a receber, controle de comissão dos vendedores, controle de qualidade, controle de produção. É muito controle que pode existir numa empresa, não é mesmo? Que empreendedor nunca se sentiu perdido pensando se tem todos os controles necessários para não colocar o seu negócio em risco? Risco financeiro, risco trabalhista, risco de qualidade, risco de imagem da empresa e por aí vai. Quando a gente começa um negócio, é normal que todos os controles estejam nas nossas mãos. E quando eu falo de controle, eu falo tanto aqui do controle formal, quanto aquele controle informal, o famoso eu não controlo, mas eu tô de olho. E isso dá uma segurança muito grande para nós, porque a gente tem tudo nas nossas mãos. Mas conforme o negócio vai crescendo, tu vai contratando funcionários e com certeza é necessário repensar a forma em que são executados esses controles. Crescer é sim fundamental. No mundo dos negócios, ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo. Mas é preciso crescer da maneira certa. Um estudo do Startup Genome Report apontou que 90% das startups morrem não por causa da concorrência, mas sim por causa da autodestruição. Elas não conseguem crescer da maneira certa. E quando a gente fala em crescimento e controle, é importante lembrar para que servem os controles internos. Os controles internos servem para minimizar riscos, tanto para proteger o patrimônio, quanto para aumentar a eficiência, porque através deles tu consegue identificar rapidamente falhas de procedimentos e rotinas e corrigi-las a tempo. Num cenário de crescimento do negócio e necessidade sempre primordial de ter o controle e de minimizar os riscos dos nossos negócios, é fundamental a gente entender alguns conceitos que estão relacionados a controles internos, e são esses 3 conceitos, essas 3 dicas que eu quero te trazer no vídeo de hoje. O primeiro ponto é que tu precisa avaliar o custo-benefício. Lá no início do vídeo eu falei uma lista enorme de tipos de controles que existem. Possivelmente tu não consiga colocar todos em prática ao mesmo tempo ou precise priorizar eles. Para fazer isso, é sim importante entender o custo-benefício dos controles internos. Eu tenho certeza que tu já conhece de uma maneira geral o conceito de custo-benefício. No caso especificamente dos controles internos, o benefício é a redução de falhas ou riscos de prejuízos financeiros. Mas é importante que o custo de ter aquele controle não seja maior do que aquele benefício, senão não compensa ter um controle, certo? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que tu produzas comidas congeladas e está querendo implantar um controle de estoque dos produtos que tu usa para produzir essas comidas. Para isso, está avaliando contratar um funcionário que a principal atividade dele vai ser controlar o estoque. Porém, tu não tem nenhum indício de perda de estoque, de extravio do estoque e nem mesmo um aumento dos custos de produção. Então eu te pergunto, será que nesse caso é necessário contratar uma pessoa para colocar um controle em prática? O custo de ter um funcionário, nesse caso, provavelmente é maior do que o benefício de ter um controle de estoques. Mas é diferente de um cenário, por exemplo, mesmo cenário, porém, havendo indícios de extravio do estoque ou mesmo um aumento constante do custo de produção, não proporcional ao aumento das vendas. Nesse caso, pode estar havendo um problema de gestão de estoque, sim, e ter um controle de estoque seja fundamental. Percebeu a diferença entre um e outro? É esse tipo de avaliação que precisa ser feita.
O segundo ponto é a definição clara de responsabilidades. O negócio cresce, novas pessoas começam a fazer parte do teu negócio e com isso é fundamental que essas pessoas saibam claramente qual é a responsabilidade e autoridade que elas têm. Se as pessoas não sabem quais são as suas responsabilidades de fato, como elas podem ser cobradas pelas consequências dos seus atos? Pois bem, por isso é muito importante comunicar de forma clara a responsabilidade de cada uma das pessoas dentro da organização, preferencialmente através de um documento onde cada uma das funções tem a sua descrição e a responsabilidade atribuída. Essa comunicação vai ajudar tanto na minimização dos riscos, mas também vai aumentar o engajamento da equipe e o comprometimento com as atividades que cada um executa. O terceiro e último item é a segregação de funções. Um bom sistema de controles internos elimina a possibilidade de dissimulação de erros e fraudes. Para isso acontecer, é necessário que haja uma segregação, uma separação de funções de aprovação e execução. Assim, nenhuma pessoa isoladamente tem completo poder, completa autoridade sobre algo significativo. É aqui que eu acho que muitos empreendedores se perdem. Na ânsia e na expectativa de ficarem menos sobrecarregados e de delegar mais, eles acabam delegando as funções, mas esquecendo de segregar as funções. É aqui que eu acho que muitos empreendedores se perdem quando o negócio começa a crescer. Na ânsia de deixar de ficar tão sobrecarregado e delegar mais atividades ao time, eles esquecem desse conceito de segregação, de separação de funções. Eu já vi salões de beleza em que a manicure era também responsável por anotar na agenda do salão quais clientes ela havia atendido. Essa mesma anotação era a que a própria manicure usava para calcular qual salário ela tinha direito. Normalmente as manicures têm um percentual de participação sobre cada um dos atendimentos que elas fazem. Pois bem, olha só, nesse caso não existe separação nenhuma de funções. Existe uma única fonte de informação, que é a agenda do salão. E é a própria manicure que calcula o seu salário. Nesse caso, não tem separação de funções e o risco de acontecer algum erro, de esse erro ser encoberto ou até mesmo de acontecer alguma fraude, é inevitável. Nesse caso da manicure, ela talvez até poderia fazer as anotações na agenda e fazer um cálculo prévio do seu salário, desde que existisse uma outra pessoa que não a manicure, que tivesse uma outra fonte de informação que não a agenda para calcular o salário e conferir se aquele valor está certo ou errado. Segregar funções é uma forma de aumentar os controles do negócio e, com isso, diminuir os riscos. Agora, viu só como essas 3 dicas podem te ajudar muito a manter o controle do negócio, mesmo com ele crescendo? Se tu gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, marca um amigo e te inscreve no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo. Te espero no próximo vídeo e bons negócios!